Professor Marcelo Bezerril, diretor da Faculdade UNB de Planaltina. Por que estudar na UNB? Então, olha, estudar na UNB tem várias situações. A primeira é porque era uma universidade pública. As universidades públicas no Brasil são os principais centros de pesquisa, são os principais centros de produção de projetos junto à sociedade, que são os projetos de extensão, são os espaços onde tem dedicação exclusiva dos professores mais qualificados. Então, eu começaria dizendo por que é a Universidade Pública Federal do Brasil. Depois, a UNB é uma das mais importantes dentre elas. E em termos dos rankings, da produção, do impacto que ela tem na sociedade. Agora, a UNB ainda tem uma peculiaridade que ela acabou de fazer 58 anos, que é a trajetória da UNB. Além de ser uma universidade situada na capital do país, os fundadores, que foi Darcy Ribeiro, que foi Anísio Teixeira, né, e tantos outros, meio que colocar dentro dessa universidade um espírito que é um espírito de contribuir para o desenvolvimento do país, de contestar, né, de não só produzir a ciência, mas produzir uma ciência aplicada no Brasil. Então, a pessoa que passa pela UNB certamente vai passar por uma formação de excelente qualidade acadêmica e vai ter experiências sociais importantes e a vivência política, que é a vivência... Na mesma linha do professor Marcelo, gostaria de saber por que estudar na Faculdade UNB de Planaltina. Então, como foi dito pelo professor Marcelo, a importância de estar numa universidade pública, numa universidade que não tem apenas a relação de formação de estudantes num curso de graduação. A esfera de atuação da universidade, ela extrapola o ambiente de sala de aula. Então, atuando com projetos de pesquisa, projetos de extensão, no caso da Faculdade UNB Planaltina, uma atuação em 11 municípios. Não é a mesma coisa a gente ter os cursos que hoje são aplicados na FUP, no Darcy Ribeiro, estarem deslocados do Darcy Ribeiro, estarem num local que é, de certa forma, de periferia do Distrito Federal, faz uma diferença enorme. E na Faculdade UNB Planaltina, um campus novo, um pouco mais de 10 anos, nós temos cursos de gestão e curso de licenciatura. Esses cursos de gestão e de licenciatura, eles têm uma temática muito comum e muito importante, que é a temática da sustentabilidade, a temática da ciência vista de uma maneira mais ampla, a parte da visão sistêmica tratada nos cursos de gestão, tanto ambiental como gestão do agronegócio. Então, é um campus que tem uma vanguarda de atuação com agricultura familiar, com ciências naturais, de maneira mais ampla, mais aberta, um pouco mais holística. E é um campus que a gente tem uma atuação muito forte também na parte de pesquisa, com meio ambiente, desenvolvimento rural. Então, é um campus que tem uma importância muito grande nas temáticas que vem adotando. Considerando o que o professor Reinaldo falou aí, que nós temos cursos de gestão no campus da UNB em Planaltina, você podia falar por que estudar a gestão do agronegócio em Planaltina para a gente um pouquinho, contar um pouco do que é esse curso, como é que ele funciona? Professor Mário, sim, o Reinaldo contextualizou muito bem a FUP, o campus do Planaltina. Estamos bem localizados, é uma porta aberta para um grande espaço de sector agrícola, agroindustrial, e também perto do Poder Central. Então, a localização do campus da FUP está muito bom em relação a um curso de gestão do agronegócio. Nós temos campo experimental, tanto na parte de políticas públicas, por exemplo, que na parte prática, diretamente com o sector agrícola, o setor agroindustrial. Então, a implantação do curso de gestão do agronegócio se justifica muito bem no campus do Planaltina. Por que criar o curso de gestão do agronegócio? A gente sabe que o setor agroindustrial, alimentar ou não alimentar, está sempre em constante evolução. As empresas, os empreendimentos têm que acompanhar o setor, tem que responder a desafios, tanto de produtividade, mas também em termos de duração, de sustentabilidade. E por isso, o curso de gestão do agronegócio, além dos cursos tradicionais mais técnicos, tecnológicos, por exemplo, agronomia, veterinária, zootecnista, engenharia de produção de alimentos, se tornou necessário ter também um curso de gestão de administração voltado para o setor agroindustrial. A gente está percebendo que para acompanhar essa evolução do mercado, essa evolução dos setores associados ao agronegócio,
Quando eu falo agronegócio no sentido geral, que envolve tantas empresas, o grande empreendimento agrícola e empresarial, que a pequena agricultura familiar, o pequeno empreendimento agroindustrial, com o grande laticínio. Isso que a gente chama de cadeia de agronegócio. Então, a necessidade de ter gestores nesses empreendimentos se tornou necessária. A localização da FUP justamente permitia essa visão de formar estudantes que têm essa capacidade justamente de atender a esses novos desafios do setor agroalimentar. E no alimentar também, a gente esquece às vezes. Então, por isso que eu acho que o curso de gestão de agronegócio foi uma ideia inovadora, porque é um curso novo, no sentido, no Brasil e no mundo inteiro. Na FUP, então, o curso foi criado em 2006, quando nasceu o campus do Planaltino, e desde então já estamos formando gestor. Estamos com mais de, me lembro, 200, 300 formados já, desses 10 anos de formados, sem contar os 4 primeiros anos. Então, nós temos um curso que vai evoluindo, que tem um grande potencial ainda no campus do Planaltino. Podia falar para a gente quais as oportunidades que o curso de gestão do agronegócio proporciona ao egresso? O caso do curso de gestão do agronegócio, a gente tem que pensar, primeiramente, que é um curso multidisciplinar, que envolve tanto a parte de administração, gestão, também que de sociologia e de áreas tecnológicas. Então, essa formação multidisciplinar oferece aos egressos uma gama de oportunidades muito grande. O levantamento que nós fizemos já com alguns egressos e outros encontros com egressos já aponta que uma parte dos egressos encontra empregabilidade no sector produtivo mesmo, no sector de empresas, mais a faixa de 30% a 40% dos estudantes conseguem emprego diretamente no setor agroindustrial. Mas não é só no sector privado. Nós temos também um pool de estudantes que conseguem empregos no setor público, por exemplo, em instituições, alguns públicos, não públicos, uma CNA, por exemplo, o Ministério da Agricultura. Então, desse lado também temos uma saída para os egressos muito importante. Além disso, a formação ela oferece também essa capacidade de administração e gestão que permite também a alguns estudantes, egressos, de abrir o seu empreendimento. Nós temos casos de egressos que abriram uma empresa tanto no sector agrícola, agroalimentar, como em outros setores. Tem um egresso, por exemplo, que é dono de uma empresa de construção civil. Então, essa formação de administração e gestão, ela permite justamente ao estudante de se adequar. E acredito que essa formação multidisciplinar também é uma capacidade, um plus para os estudantes, dessa capacidade de adaptação. O fato de ter todo esse conjunto de base de ensino. Também uma coisa importante que nós temos no curso que dá empregabilidade aos estudantes é a possibilidade de acompanhar tantas pesquisas que são feitas na FUP, na UNB, que nos projetos de extensão. Além disso, o estágio obrigatório é uma passagem importante para os estudantes. O relato dos egressos apontaram a necessidade, realmente, a importância do estágio para fazer essa transição entre o setor educacional, universitário e o mundo profissional. Então, isso é muito importante. Um último ponto também que a gente pode relatar em relação ao curso de gestão do agronegócio é o fato que tem alguns estudantes que optam para continuar no setor acadêmico. Tem vários estudantes que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado, que já fizeram doutorado, alguns já são professores em universidade, vários dos egressos foram professor substituto na FUP. Então, esse panorama rápido das oportunidades mostra como os estudantes, os egressos, têm um potencial de empregabilidade em todo o setor da sociedade. Isso é muito importante e acredito que isso vem dessa formação multidisciplinar que oferece o curso. Eu estava escutando o Jean-Louis, eu me lembrei, assim, há uns anos atrás eu participava muito de mesas para ir no ensino médio conversar sobre profissões, né? Eu sou biólogo, falava de biologia, mas eu me lembro de um professor que foi falar das áreas agrárias que me marcou muito, que era isso. Ele dizia, olha, cara, isso aqui é um mundo, as ciências agrárias. Você pode ser uma pessoa que gosta de trabalhar em laboratório, vai trabalhar em laboratório, você gosta de trabalhar com máquina, você gosta de trabalhar no campo, você gosta de trabalhar em grupo, ou então solitariamente, ou você vai trabalhar numa perspectiva muito mais social, ou administrativa, e eu acho que o gestão do agronegócio tem muito a ver com isso, né? Acho que o Jean foi muito ampla a resposta, né? Já está meio contemplado, mas essa coisa da formação interdisciplinar eu acho muito importante as pessoas entenderem.
porque está cada vez mais, o que você vai ser daqui a 20 e tantos anos não é mais aquilo que você tinha se formado. Então, quanto mais você teve uma visão ampla das coisas, mais possibilidades você vai ter de progredir, não é? E essa formação de qualidade no ensino superior, em qualquer formação que tenha, te abre diversas possibilidades. As notícias que a gente tem tido são isso, e sobretudo que os meninos, as pessoas que se formam no agronegócio, essa formação em gestão muito forte, possibilita atuar no campo da administração também com muita facilidade. Acho que é por aí. Aproveitando já essa fala do professor Marcelo, queria perguntar ao professor Reinaldo, o que faz um gestor do agronegócio, professor Reinaldo? Que atividades que ele desenvolve? Eu sei que já foi também coordenador do curso. Podia dizer onde que esses meninos, essas meninas estão andando? Que retorno eles têm dado para a universidade do ponto de vista de empregos, onde eles estão se inserindo? Então, eu acho que como o professor Marcelo colocou muito bem, e aí eu sou formado em engenharia agronômica, então eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Brasília, e no curso de gestão do agronegócio eu tive a oportunidade de estar coordenador de curso, então foi um aprendizado muito grande, inclusive do que é agronegócio, a partir de uma abordagem muito diferente da abordagem que eu fui formado. Então, a gente tem uma formação que é uma formação limitada a parte um pouco mais técnica, se a gente pode dizer assim. Dentro da abordagem de agronegócio, ela é uma abordagem muito mais ampla. Você tem uma conceituação que o agronegócio ele se inicia desde a questão dos insumos naturais ou industrializados, da produção nas unidades produtivas. Então, essas unidades produtivas, no nosso caso, como engenheiro agrônomo, são sítios, chácaras, propriedades rurais um pouco mais tradicionais, se a gente pode dizer assim. E hoje a gente já tem produções em escalas totalmente diferenciadas. Então, a gente tem produção hoje no meio urbano, a gente tem produção hoje em ambiente de infraestrutura fechada. Então, é uma modificação muito grande e que, no nosso caso da engenharia agronômica, a gente fica limitado à propriedade rural tradicional. E não tem essa visão mais ampla que alguns autores, como o Gober, coloca, do antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O agronegócio ele aborda o ambiente de trabalho com essas três vertentes. Então, eu vou ter profissionais de diferentes áreas atuando no antes, no dentro e depois da porteira. E no caso da formação do gestor do agronegócio, ele perpassa por todas essas três cadeias, ou por todos esses três subelementos da produção de alimentos, do desenvolvimento rural, da preservação ao meio ambiente. Então, no caso do gestor, ele tem acesso a outras variáveis que nós, como técnicos, na agronomia, na veterinária, na zootecnia, a gente fica limitado à atuação dentro de uma área da ciência. E no caso dos gestores, eles têm a oportunidade de vivenciar as ciências sociais, a ciência social aplicada, a matemática, a física. Então, um olhar muito mais amplo e as variáveis que são colocadas para a produção de alimentos não são as mesmas variáveis que são dos aspectos técnicos. Então, você tem toda a importância social, toda a importância ambiental e também toda a importância de mercadológica, se é para comércio ou não, respeitados todos os agroecossistemas possíveis, desde o agroextrativismo até a exportação de commodities. Então, é uma formação que proporciona uma visão muito ampla. Então, que a gente fala desde o início, a visão sistêmica. Então, a formação do profissional, ele permite que ele consiga dialogar em diferentes áreas do conhecimento e talvez abrir oportunidades de diálogo dessas áreas de conhecimento que se fecham na sua própria formação. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar do gestor com um trabalho em equipe, com outras profissões, outros profissionais das ciências agrárias. O Reinaldo resumiu muito bem todas as possibilidades do gestor do agronegócio. Falando um pouquinho mais das atividades também, a gente pode falar que essa formação justamente interdisciplinar, multidisciplinar, oferece uma capacidade de atuar em diversas
diversas funções. Nós temos estudantes, por exemplo, que trabalham em banco, na linha de financiamento agrícolas. Temos outros que são diretor de empresa. Tem outros que vão fazer planejamento estratégico de empresa rural ou empresa agroindustrial. Temos a gestor de qualidade. Nós temos egressos que foram até São Paulo para trabalhar em grandes empresas de produção de alimentos como gestor de qualidade. Então, nós temos também consultores. Temos muitos estudantes que são consultores hoje, junto às pequenas propriedades, junto à agroindústria e outros setores. Então, essa capacidade também de poder atuar diversos empregos, não específico, como o Renato falou muito bem, da formação tradicionais, por exemplo, de agrônomos ou tecnistas, que talvez na sua formação curricular está mais focado numa ciência. No caso, o gestor do negócio ele tem essa possibilidade, tendo um background tecnológico, de poder atuar em diversas áreas. Então, temos vários exemplos, a partir do levantamento dos egressos, que mostram essa capacidade de adaptação, pode ser a palavra, a capacidade de adaptação do gestor do negócio a diversas situações profissionais. E isso eu acho que realmente um ganho muito grande para o gestor de não ser classificado numa categoria, de poder atuar em diversas áreas. E quando a gente compra um emprego, isso é muito importante, essa capacidade de adaptação. Aproveitando essa fala do Jean, né, acho que a gente pode reforçar, né, a quantidade de espaços importantes, né, que esse tema sobrepassa aí de uma maneira ou de outra, né? Nós estamos falando da riqueza do país, nós estamos falando de um mercado de trabalho imenso, nós estamos falando da importância estratégica da produção de alimentos em termos de exportação, segurança alimentar, de formação de estoque, soberania alimentar. Nós estamos falando de clima, nós estamos falando de desmatamento, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de tecnologia. Então, eu queria ouvir de cada um de vocês agora rapidamente o futuro da profissão, o futuro do profissional. O que ele tem que estar atento para a gente encerrar esse bate-papo do nosso Momento Geado de hoje. Professor Marcelo, pode começar, por favor? Posso. Você veja, essa situação que a gente está agora exatamente em casa, nos fala muito do futuro, né? Do futuro que a gente está cada vez é mais surpreendente e imprevisível, né? Mas essa situação que nós vivemos hoje tem muito a ver com a questão ambiental. E eu acho que espero que ela sirva para pautar isso para todos nós. E a profissão que envolve a produção de alimentos e a sua distribuição passa por duas questões fundamentais para o futuro. Uma é a sustentabilidade, os processos, de fato, levar isso muito a sério. E isso tem que estar integrado no trabalho. E a outra, as questões sociais, que tem a ver com essa distribuição, com por que eu estou produzindo e para quem, não é? E como estou. Então, eu penso que o futuro passa por esses dois caminhos importantes, eu acho. Professor Reinaldo? Então, algo de fundamental importância que a gente tem hoje na questão da produção de alimentos, na questão da preservação da natureza, em todas as questões sociais, de bem-estar social, de equilíbrio social que a gente tenha. A perspectiva da formação que hoje é dada aos estudantes da gestão do agronegócio, ela permite que esses estudantes, após formados, eles atuem em áreas, em setores que são complementares, onde a gente não tem aquela questão de um conceito, por alguns superado, por outros não, que é a questão contraditória da agricultura com a questão do agronegócio vinculada à preservação ambiental. Dá sim para a gente fazer produção de alimentos atrelada à preservação ambiental, que seja socialmente justa, e cada sistema produtivo ele tem as suas peculiaridades. A gente não tem mais, da forma da Revolução Verde, aquele modelozinho tecnológico, como o professor Marcelo coloca muito bem. Se a gente tivesse modelos tecnológicos para tudo, a gente não estaria trancado em casa, nesse momento, a partir de um micro-organismo, algo que a gente, talvez sendo um pouco antropocêntrico, vai dizer que é um bichinho, né? Um vírus, não é nem vivo, é uma entidade biológica com capacidade autorreplicativa, isso é que a gente vê na academia, e está fazendo o que está fazendo hoje. Então, a formação com um olhar muito mais amplo, uma formação com um olhar mais, a gente poderia dizer, mais autônomo, um pouco mais crítico,
não limitando-se às questões de produção de alimentos contraditórios com a preservação ambiental, com a questão da sociedade ser justa, o trabalho ser remunerado ou bem remunerado. Então, são questões de conseguir integrar 3 áreas bastante complexas, que é a questão do rendimento técnico, da viabilidade econômica, sendo socialmente justo e sendo ambientalmente correto. Então, é um desafio muito grande que é lançado aos nossos gestores e eu tenho certeza que pela formação que eles têm, nós teremos excelentes surpresas aí com esses estudantes no mercado de trabalho. Obrigado, professor Reinaldo. Professor Jean, suas palavras. Acho que passando depois do professor Marcelo e do professor Reinaldo, acho que eles apontaram muito bem as tendências, as evoluções futuras, tanto da profissão quanto do curso. Quando a gente fala de questão ambiental, por exemplo, que hoje é imprescindível, a gente não pode fazer qualquer coisa sem relacionar isso com as questões ambientais, a questão com a relação com a sociedade e como essa sociedade vai evoluindo também, e como a gente está trabalhando, por exemplo, no setor agroalimentar ou agrícola, como essa relação se estabelece entre o setor rural e o setor urbano, por exemplo. Então, temos grandes evoluções que estão acontecendo no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, no qual os estudantes têm que ser, nos quais os estudantes têm que ser antenados. A questão da sustentabilidade também, hoje não se fala mais do empreendimento sem falar da duração, da sustentabilidade. Então, uma coisa importante também, acho que o curso tem que acompanhar também essa visão do futuro. O curso tem que ser inovador nessas tendências também, não esperar as coisas acontecer, mas ofertar aos estudantes essa visão crítica do que vai acontecer para poder justamente se integrar nesse novo mundo. Então, a questão da transição ecológica, que em vários países já tem programas nacionais de transição ecológica, não sei falar do agroecológico, mas como o curso então vai se adequar a essas tendências. Então, a gente tem que mais falando do sistema agroindustrial localizado, das cadeias curtas. Então, tudo isso tem que ser integrado porque são evoluções. E o exemplo da pandemia, falando da fala do Marcelo, mostra justamente essa tendência a voltar aos circuitos curtos. Então, nossos estudantes estão preparados a essa nova logística, essa nova forma de gestão. Então, tudo isso, o curso, como coordenador do curso, eu penso que a gente tem também, sempre ficar muito antenado, muito próximo do que está acontecendo, o que vai acontecer também já, se amor é mais prospectivo, o que vai acontecer nos próximos anos, para já preparar os estudantes a esse futuro mercado, a esse futuro mundo no qual a gente está vivendo. Ok, obrigado, professor Jean. Só lembrando a todos, esse programa, na verdade, é uma iniciativa do curso da gestão do agronegócio. Agradeço o professor Marcelo, agradeço o professor Jean, agradeço o professor Reinaldo